Will, vamos para a reflexão, Will. Hoje nós estamos encerrando a semana denominada Cartas para a Igreja. Nós ouvimos muita coisa, né? Tem muita coisa que foi falado, fomos tratados em várias situações, por várias questões. Eu verdadeiramente me sinto abençoado no decorrer da semana. Foi muita coisa boa ministrada em nosso coração. Hoje nós vamos encerrar a conversa, lendo, conversando sobre a carta à igreja de Laodiceia. Então eu quero, antes de mais nada, orar com você e pedir que Deus me use mais essa vez, em nome de Jesus. Senhor, no nome santo e bendito do nosso Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti nesse momento e eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, peço a Tua bênção para que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor. Deus, o Senhor sabe quais são as necessidades, os anseios de todos que estão ouvindo essa reflexão. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que eu seja a boca do Senhor, para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lendo, vamos conversando. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Eu falei disso a semana inteira e vou repetir mais uma vez. A carta era para a igreja em Laodiceia e ela foi direcionada ao anjo da igreja, ao anjo. Eu penso que entre muitas coisas que nós pudemos ouvir e aprender no decorrer da semana, esta questão ela deve de ficar frisada dentro do nosso coração. Vai tratar com quem? Com a igreja em Laodiceia. Então, ele fala com o anjo da igreja. A aplicação, ela se dá nas várias áreas da nossa vida. Eu trabalho numa empresa. Se eu trabalho numa empresa, quem é o responsável pela empresa? Trabalho num departamento. Se eu trabalho num departamento, quem é o responsável pelo departamento? Trabalho numa escola. Quem é a responsável ou o responsável pela escola? Trabalho aonde quer que eu trabalhe, qualquer lugar. Ou estudo em tal lugar. Quem é o responsável? Isso é importante de nós entendermos, porque vai acabar evitando bastante trombada, vai acabar evitando chateação, vai acabar evitando situações que às vezes acabarão trazendo para nós algum desconforto. Que esse encerramento, mais esta vez, onde nós fazemos a leitura dizendo: ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja, que fique isso gravado em nosso coração, que nós estejamos orando pela igreja, pela empresa, pelo trabalho,
pela escola, pela cidade, pelo país e assim por diante. Que nós entendamos que há responsáveis e ao que pouco foi dado, pouco será cobrado, mas ao que muito foi dado, muito também será cobrado. Cada pessoa tem as suas responsabilidades e é importante que nós saibamos entender e viver debaixo das nossas responsabilidades e sabermos que cada um terá que arcar com as suas responsabilidades. Isso ajuda. Pensar nisso daí ajuda. Não faz muito tempo nós conversamos sobre não comprar briga, não entrar em briga que não é nossa. Esse é um exemplo. Essa é uma das questões que nós podemos pensar e ir pensando a respeito disso. Tá bom? Vou seguir a leitura agora. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o soberano da criação de Deus. Exalta a Deus. O texto glorifica a Deus, testemunha fiel, verdadeira, soberano da criação. Quais são as palavras? Eu conheço as suas obras. Mais uma vez, vem a palavra conheço, o verbo conhecer, para chamar a nossa atenção, para destacar para nós que nós não estamos sozinhos, para destacar que às vezes aqueles que estão à nossa volta podem não estar vendo. E isso, a aplicação vai em todas as áreas. No trabalho, no casamento, na família, com os amigos e assim por diante. Às vezes a pessoa não consegue ver, ela não consegue captar algo, determinada situação, mas Deus, Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe exatamente o que é que acontece, tá? Então eu conheço as suas obras. Aí ele diz assim, eu sei que você não é nem frio e nem quente. Isso é uma coisa que tem, é uma linguagem figurada que Deus conversa com a igreja em Laodiceia e tem um porquê. Laodiceia era uma cidade muito bem situada. Várias das igrejas que nós conversamos, ou cidades que nós conversamos, para chegar até Laodiceia, tinha que passar por essas cidades, né? E o contrário também, quem ia para determinada cidade passava por Laodiceia. Então Pérgamo, Esmirna, Sardes, Éfeso, era uma cidade, Laodiceia era uma cidade bem localizada, era uma cidade rica e era uma cidade que estava passava por ela dois cruzamentos importantes, né? Rodovias, eu vou chamar assim, que movimentavam a economia na região. Uma cidade poderosa, uma das mais ricas da região. Ali ainda era produzido a lã preta, o que acabava, por ser lã preta, acabava enriquecendo, ficava mais caro, elevava o valor. E também era uma cidade onde se produzia uma pomada que era uma pomada muito aplicada nos ouvidos e também um colírio para o olho. Era ali a produção disso tudo. Então você vê que algumas situações importantes dentro do contexto político e econômico da cidade, mas próximo a essa cidade, cerca de 10 quilômetros, havia um manancial de águas termais que era conduzida essa água termal
até Laodiceia através de aquedutos, aproximadamente 10 quilômetros de aquedutos, 10 quilômetros de distância, a água sendo levada. Essa água chegava morna, e também era uma água que por vezes causava náusea, porque além de ser morna ou de chegar morna, ela era tinha muitos minerais, então ela acabava não sendo uma água das melhores para se consumir. O povo da região sabia bem a condição, o estado da água e o que era viver ou conviver com uma água que não fosse das melhores. O povo da região sabia o que era uma água morna, qual a situação de uma água morna e enriquecida em minerais, o que acabava fazendo com que ela causasse enjoo. O povo sabia bem disso. Quando Deus fala, através dessa carta à igreja em Laodiceia, nem és frio e nem quente, Deus estava falando com pessoas que entendiam o que aquilo queria dizer. Ele diz, era melhor que fosse ou quente ou frio, verso de número 15. Assim, muito bem, já que é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Já vomitou, pastor Joe? Já vomitou, Will? Eu também já vomitei algumas vezes. Você que está aí nos acompanhando, eu sei que é meio ruim a conversa, né? Mas você já vomitou alguma vez? Se você vomitou, você sabe o que é estar com o estômago embrulhado, você sabe o que é o mal-estar de um enjoo e como fica ruim a partir do momento em que você põe tudo para fora. Você sabe mais ou menos como funciona. Deus diz assim, Deus está tentando provocar neles, na igreja em Laodiceia, o sentimento ou o entendimento de como é ruim algo morno, de como é ruim algo que embrulha o estômago, de como é ruim algo que não cai bem. Como é ruim, não é bom. E Deus está dizendo dessa forma com uma igreja que sabia bem o que é a realidade desse mal-estar. Mas hoje Deus está conversando conosco também. E Deus ele está dizendo, olha, ou fosse frio, ou fosse quente. Mas morno, a mornidão traz a ideia, traz o pensamento da indiferença. Você já lidou, você já tratou com alguém indiferente? Você já conversou com alguém e você conversa com a pessoa não reage a nada do que você fala? A pessoa, ela simplesmente, você fala com ela, ela ouve e fica assim. Você já foi tratado com indiferença? Alguém já foi indiferente a você no ambiente de trabalho? O seu marido já foi indiferente para com você, irmã? Ô, irmão, sua esposa já foi indiferente para com você? Seus filhos já foram indiferentes alguma vez à sua voz? Pai, mãe?
Filhos, seu pai, sua mãe, já foi indiferente a você? A sua fala? Alguma vez? E aí? Você já foi tratado com indiferença alguma vez em algum lugar? Gostou ou não? Obrigado, pastor Carlos. Gostou de ser tratado com indiferença ou não? Mas você já foi indiferente em alguma ocasião? Você tem sido indiferente? Porque tem gente que fala assim, preste bem atenção, para que não fique nada confuso na conversa. Tem gente que diz assim, ó, eu lavei as minhas mãos. Seja o que Deus quiser. Eu não falo mais nada. Eu não faço mais nada. Tem gente que se comporta de maneira indiferente. Aí joga para Deus o assunto. Seja o que Deus quiser. Aí Deus, Ele responde. Ele diz assim, eu queria que fosse quente ou frio. Como não é nem quente nem frio, é morno, eu tenho vontade de te vomitar. Você vê que difícil? Você vê que questão? Irmão, irmã, eu não sei você. Eu às vezes eu acabo pecando porque eu falo precipitadamente. Às vezes eu penso, mas a minha boca é mais rápida do que o meu pensamento, eu acabo falando. Não sei você, talvez você não. Mas eu já me vi em situações que eu precisei ou me penitenciar, pedir perdão, me corrigir, ou administrar alguma questão, exatamente por causa disso. Eu acabo muitas vezes perdendo até amigos. Se bem que eu não sei até onde dá para falar que é amigo, eu não estou falando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, espera lá. Por falar, por se posicionar, por não ser morno, ser quente ou ser frio. Em dado momento acabar falando, explodindo e assim por diante. O morno, ele não é legal. Aí nós temos que fazer essa avaliação. Esse é um pensamento, é uma conversa, é um encerramento de uma semana. E nós precisamos pensar, pelo menos pensar. Claro, se o irmão, a irmã quiser pensar a respeito disso. Mas às vezes o casamento não está legal porque a indiferença ela está estabelecida. Precisa se posicionar para que o casamento melhore. Precisa conversar, mas se conversa isso, aquilo, achar um jeito para conversar, achar um jeito para falar. Tem que achar um caminho. Às vezes não está bem profissionalmente, mas fica ali se aguentando, aquela questão morna. Vai acabar ficando doente. Vai acabar trazendo para o corpo, para a mente, para a alma, para o espírito até mesmo, dificuldades. A mornidão, a indiferença, o ser sonso, o ser sem sal e sem açúcar, o não feder e não cheirar, é ruim, não é bom. Eu prefiro que discorde comigo, eu prefiro que ache ruim comigo, eu prefiro que fique bravo comigo, eu prefiro por vezes manifestações que vão depois me deixar maluco.
Mas eu procuro ser o mais transparente possível em relação aos meus sentimentos, em relação àquilo que eu penso, àquilo que eu sinto e assim por diante. A mornidão não é legal. Tem muita gente morna espiritualmente. A pessoa vai para a igreja, a pessoa volta da igreja, a pessoa canta, a pessoa levanta a mão, a pessoa fecha os olhos, faz a sua oração, mas é aquela mornidão. É aquela mornidão. É muito mais aquela questão assim, ó. Toda ação provoca uma reação. Então a pessoa ela vai provocando a sua reação, mas de uma maneira que ela prefere se mostrar neutra. Eu prefiro não falar nada, eu prefiro nem ser notado, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Nós devemos, e é o que a Bíblia diz, ser frio ou quente. Claro que nós não vamos ser frios espiritualmente. Não dá para ser frio. Não vai ser legal. Já que não dá para ser frio, não será legal, morno também não. Então nós devemos ser quentes, nós devemos ser fervorosos. Nós devemos ser pessoas que fazem, que se movimentam. Nós devemos ser pessoas que se posicionam, que falam, que evangelizam, que mostram, que testemunham. Nós devemos ser pessoas que não têm medo, que não têm vergonha de dizer: eu sou um cristão, eu sou um crente, eu entreguei minha vida para Jesus. Tem gente que tem vergonha até de dizer que entregou a vida para Jesus. Tem gente que dentro da casa, porque cresceu dentro de uma tradição religiosa, dentro da casa ninguém pode saber que a pessoa é cristã, que a pessoa passou por um processo de conversão, ou seja, de mudança de vida. Está aqui o texto, vamos ler novamente? Verso de número 15 diz assim: eu conheço as suas obras, eu sei como você se comporta, eu sei qual é o seu posicionamento, eu sei o seu jeitão, eu sei, é Deus que está falando. E se você está aí ouvindo, é porque Deus te colocou aí para ouvir essa conversa. Eu sei. Eu prefiro não falar nada, porque assim... Pois Deus está dizendo para você, é melhor que você fale. É melhor que você veja o melhor jeito para falar, mas fale. Porque a mornidão não é legal, a mornidão não é boa, a mornidão vai trazer problema para você. Veja, conheço suas obras. Sei que não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Verso 16. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe, é uma carta para a igreja. É uma carta para a igreja. Deus está falando com a igreja. Verso 17. Você diz: estou rico. E nós já falamos do contexto. Laodiceia era uma cidade rica. Por vários fatores. A riqueza estava ali. E eles se orgulhavam disso. De serem ricos. Você diz: eu estou rico. Adquiri riqueza. Não preciso de nada. Está aí um outro problema. Ó a cabeça. Estou rico. Adquirir riqueza, não preciso de nada. É um engano, é um grande engano. É um grande engano. Quanta gente muito rica, tendo os melhores hospitais, os melhores médicos, o melhor atendimento, padecendo por causa de um vírus que alcança o pobre, paupérrimo, mas alcança também o rico, das classes mais elitizadas. O dinheiro está fazendo o quê? Em muitos casos, e é noticiado todo dia, o caso de alguém que é muito abastado que vem a falecer com a mesma enfermidade que o pobre de marré, está morrendo.
Estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. Esse texto, na minha opinião, é um texto muito, muito atual. Muito atual. As pessoas assim, com uma baita estrutura por trás e sucumbindo das maneiras mais banais. Não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Olha. Aí vem o conselho. Eu não vou ficar aqui falando de toda essa questão do miserável, digno de compaixão, do pobre, do cego, que ainda está nu. A pessoa pensa que está abafando, pensa que está com a bola toda, e na verdade a pessoa está precisando de ajuda, precisando que alguém estenda a mão. Está aqui. Verso 18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no céu. Compre de mim ouro refinado no fogo. Você se tornará rico. Compre roupas brancas. Vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. Compre colírio. Lembra que nós falamos que a cidade era conhecida, era famosa por causa de um colírio que tinha lá e que era muito procurado na época. Compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Deus estava dizendo assim para a igreja: vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão se achando, se gabando, se vangloriando por conta de questões terrenas. E questões terrenas, elas são passageiras. Aí ele diz assim, se você quer se ver bem, se você quer se ver valorizado, valorizar sua vida, sua casa, sua família, seu casamento, sua empresa, sua profissão, seus negócios, seu ministério e assim por diante. Aí Deus diz: compre de mim. Com outras palavras, Deus está dizendo assim: olha, você vai ter que aprender a buscar daquilo que é eterno, daquilo que a traça não corrói, não consome, a ferrugem não corrói, e assim por diante. Você vai ter que aprender a buscar daquilo que tem o verdadeiro valor. Essa semana eu vi uma postagem, nem sei, eu não lembro, né? Na hora eu vi, mas agora eu não lembro. Talvez até quem postou está nos acompanhando, quem compartilhou está aí acompanhando a mensagem. Uma sepultura, na sepultura um esqueleto, era o corpo de uma pessoa já em avançado estado de putrefação, de decomposição. Estavam ali os ossos formado exatamente o esqueleto do corpo humano. Aí a frase dizia assim: você não acha aí neste sepulcro carro, casa, você não vê aí roupa da moda, você não vê aí a produção da pessoa, você não vê nada. Porque o que é pó, volta por pó. Eu cheguei a mostrar para a Rafinha estava próxima, eu mostrei, veja. Mas eu não achei a imagem forte e escolhi não publicar. Mas também não estou aqui questionando quem publicou, ok? Eu optei por não publicar. E agora conversando aqui me fez lembrar isso daí. A pessoa, sou rico, abastado,
não preciso de ninguém. Ah, meu Deus do céu, que engano, que grande engano, que grande engano. Aí Deus fala, na verdade, o que você está precisando é buscar das coisas que são do alto, daquilo que tem o verdadeiro valor, daquilo que é eterno e não passageiro, daquilo que ninguém pode tomar de você, daquilo que o passar dos anos não vai provocar deterioração. É sério, é uma palavra séria. É interessante que Deus ele conversa e ele fala da mornidão. O povo lá em Laodiceia sabia como era ruim uma água morna, que ainda provocava náuseas. Aí ele fala do colírio. Vocês têm um colírio aí que é o colírio top dos tops, mas eu vou aconselhar vocês a buscar comigo ou de mim, a comprar de mim o colírio, para que vocês possam enxergar. E nada melhor do que a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, para que ela possa enxergar de fato como as coisas verdadeiramente são. Vamos continuar para nós concluir a nossa conversa. Verso 19: repreendo, disciplino aqueles que amo. Tem gente que não gosta de repreensão, tem gente que não gosta de disciplina, de ser disciplinado. Pois a Bíblia diz que Deus só repreende e disciplina porque Ele ama. Talvez você está aí ouvindo, acompanhando, e você não gosta de repreensão, não gosta de disciplina. É certo que há formas, há meios, há momentos, há hora para corrigir, para repreender, para disciplinar, mas nem todos e nem sempre, nem todos acabam aprendendo ao certo como fazer, e também nem sempre é possível a pessoa fazer da melhor maneira, porque cada um tem o seu estado emocional e sentimental, que por vezes pode estar abalado, afetado de alguma maneira, e acabar produzindo uma repreensão, uma disciplina da maneira equivocada, errada. Mas nem por isso a repreensão e a disciplina devem ser deixados de lado. Talvez a disciplina ou a repreensão esteja sendo efetuada da maneira errada, mas deve ser efetuada. E nós devemos nos alegrar, porque só tem repreensão e disciplina porque tem amor. Porque quando não tem amor, não tem repreensão e não tem disciplina. Você já ouviu alguém dizendo: eu quero que fulano vá para o inferno, que se lasque, que morra? Já ouviu? Eu não quero nem saber. Talvez você já deva ter ouvido, ou visto e ouvido alguém falar assim. Pois bem, verso 20. Se Deus ele nos repreende, se nessa semana nós ouvimos tanta palavra de disciplina, até de repreensão, tenha você certeza disso. É porque Deus te ama. Se o seu pai, se a sua mãe te repreende, te disciplina, tenha certeza disso. É porque ele te ama, ou eles te amam. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Quem está à porta e bate? O próprio Deus. Ele está batendo. Ele está do lado de fora da igreja. Ele está dizendo isso daí. Eu estou do lado de fora. Estou batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Então, aí, para ouvir a voz, é aquela outra questão que nós temos que fazer, pelo menos uma parada para refletir um pouco sobre isso. Eu posso estar falando com o pastor Jonathan, por exemplo, chamá-lo e ele não me ouvir. Ele pode estar distraído com alguma questão e por causa disso ele não me ouvir. Ele não é surdo, mas a distração pode causar na vida dele, de repente, uma questão dele não ouvir a minha voz.
Tem muita gente distraída. Por isso não está ouvindo a voz de Deus. Além da distração, tem a opção. Eu posso estar tentando falar com o pastor Carlão e o pastor Carlão não me ouve porque ele está optando, escolhendo ouvir uma outra voz. Eu posso estar tentando falar com o Will e o Will não está conseguindo discernir a minha voz, porque ele não conhece a minha voz. Ele não conseguiu identificar a minha voz. Hoje, enquanto eu almoçava, nós almoçávamos, e logo coloquei, o Luiz Felipe estava brincando longe de nós, uma distância, não vou precisar ao certo a distância. Aí eu estava com o celular na mão, coloquei uma música para ouvir a introdução de uma música, de uma banda que eu gosto, a banda Fogo no Pé. Fogo no Pé. Então, começou lá a introdução da música. É no batuque do pandeiro, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Quando ele ouviu, ele veio correndo para ver no celular. Porque ele conhece a música, canta a música, ele conhece a banda, ele assiste, ele vê. Por vezes eu estou com o carro, eu vou ouvindo a música, ele conhece. Então, ele estava distraído com outra coisa. Mas quando ele ouviu a voz, ele veio correndo, porque ele conhecia aquela voz. Tem muita gente que não conhece a voz de Deus. Não conseguiu ainda identificar a voz de Deus. Aqui, então, eu coloquei 3 situações, mas nós podemos ir refletindo sobre os porquês de muitos não ouvirem a voz de Deus. Aqui, Deus está dizendo assim, estou à porta e bato. Se alguém para ouvir, primeiro, eu não posso estar distraído. Segundo, eu preciso optar por ouvir a voz de Deus, estar atento para ouvir a voz de Deus. Terceiro, eu preciso conhecer, identificar, conseguir identificar a voz de Deus. Para quando ele falar, para tudo, é Deus que está falando. Para tudo, porque eu sei que é Deus. É Deus. Não. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, você vê? Aí não é só ouvir, agora tem que abrir a porta. Ouviu? Tem gente que vai ouvir, mas não vai abrir. Tem gente que não vai conseguir ouvir, logo, muito menos abrir. Então, são 2 os desafios para a igreja. Ouvir, quer dizer, não posso estar distraído, não posso escolher ouvir outras vozes que não a voz de Deus, não posso ser ignorante, desconhecer a voz de Deus. Eu preciso conhecer a voz de Deus, escolher ouvir a voz de Deus e estar sempre vigiando para que quando Deus falar, eu entender que é Ele falando comigo. Logo, eu vou ter condições de abrir a porta. Vê que coisa. Quando eu abro a porta, olha o que acontece. Entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Sabe, tem muita gente que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está vivendo numa perrenga tremenda. Tem muita gente que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas está vivendo uma situação desoladora. Sabe por quê? Porque Deus está do lado de fora. Ele é o pastor, mas é o pastor que está do lado de fora. E sabe o que mais? Ele tem batido na porta, mas a porta não tem sido aberta. E sabe por que a porta não tem sido aberta? Porque tem muitos que dizem que o Senhor é o meu pastor, mas não conhecem a voz de Deus de verdade. Estão distraídos e não conseguem identificar quando Ele está falando. Escolhem não ouvir a voz de Deus, escolhem ouvir outras tantas vozes. E por isso não estão participando de ceia
nenhuma. Quando fala de cear, está falando de abundância, de vida próspera e abençoado. E próspero e abençoado não é só ter dinheiro, é ir bem em tudo aquilo que faz. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Você vê? Ao vencedor eu vou honrar. O que vai acontecer com o vencedor? Ele será honrado. Último versículo e nós vamos orar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. O Espírito, ele fala com as igrejas. Você vê? Deus falou com as igrejas. Desde domingo, uma após outra, nós fomos refletindo. E agora nós estamos encerrando. Que Deus me ajude, te ajude, ajude os meninos. Nos ajude. Nos ajude. Porque aquele que tem ouvidos deve ouvir, é um conselho. Ouça o que o Espírito diz. Conversamos sobre várias questões. Entre elas eu destaco para nós orarmos a indiferença, a disposição em ouvir a voz de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que possamos cear com Ele, desfrutarmos de uma vida diferenciada. Vamos orar. Senhor, obrigado, muito obrigado pela oportunidade de conversar com todos esses irmãos, ó Deus, que nos acompanharam no decorrer da semana, ouvindo, participando dos cultos, participando, ó Deus, das reflexões. Muito obrigado, muito obrigado. Fechamos aqui mais uma sequência de reflexões. E eu quero te agradecer pela vida de todos que passaram conosco no decorrer desses dias. Mas eu quero te pedir, Deus, que nós não sejamos indiferentes, nem mornos, não sejamos mornos e nem frios, mas que nós sejamos quentes, que nós sejamos pessoas que verdadeiramente são relevantes e não irrelevantes. Onde quer que estejamos e o que quer que façamos para glorificar o teu nome. Eu oro por todas essas pessoas, todas essas famílias. Eu oro a Deus em nome de Jesus, agradecendo a Ti, ó Pai, agradecendo. E eu te peço, Deus, manifesta em nossa vida a abundância, que estejamos sensíveis à Tua voz, não estejamos distraídos, conheçamos a Tua voz, não aceitemos nenhum outro tipo de voz que não a voz do Senhor. Oramos em nome de Jesus e agradecemos. E você que concorda, diz amém, diz graças a Deus.